prazer estar aqui. Bom, a The Global Nomads está desde o primeiro Eat Brands Wellness. Faz muitos anos que eu tenho uma admiração por essa empresa, por essa dupla de mulheres, a Eva e a Luciana, que realmente fazem a diferença e trazem tudo com mais propósito e mais paixão. E apresentam para a gente coisas que realmente fazem a diferença. E a The Global Nomads, ela nasceu há 20 anos atrás, com o propósito de identificar marcas de hotelaria internacionais que venham para cá para apresentar realmente um luxo do intangível, o luxo do essencial. São marcas que estão em destinos remotos, destinos que realmente a gente se identifica e apresentam esses destinos da forma mais genuína. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o poder transformador do bem-estar em meio à natureza. A gente tem falado tanto, não é verdade? E é isso, hoje a gente vive num mundo tão acelerado, tão conectado, tempo todo online. Então, realmente, a gente voltar para o essencial e viver o simples, né? O que traz essa base, olhar para dentro, para a gente poder se reconhecer e poder ser a nossa melhor versão para encantar tudo e a todos à nossa volta. Isso, e durante muito tempo, eu estava até conversando agora, o luxo, ele era algo muito para poucos, era algo só para quem era privilegiado, o bem-estar, né? Era um luxo o bem-estar. E hoje o bem-estar é necessário, ainda mais no mundo que a gente vive. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, o bem-estar é necessário para o nosso dia a dia, para a gente continuar vivendo. E aí, é exatamente aí que as viagens ganham um novo sentido. Por que você vai viajar agora? As viagens deixaram de ser só apenas momentos onde você vai de um lugar para o outro. As viagens se tornaram algo transformador. E a The Global Nomads, a gente acredita nesse verdadeiro luxo, no essencial, no tempo, no silêncio, no espaço, na natureza e na presença. A gente representa, né, dentro da coleção da The Global Nomads, a gente tem realmente propriedades que têm esse propósito, que são conscientes no entorno, em lugares onde eles estão, sabendo que tem e existem esses hotéis, a gente tem a clareza e a confiança de que essas áreas, elas estão protegidas e elas vão estar ali para as próximas gerações, vão se perpetuar. Não é algo que você vai tirar da terra, mas a gente vai devolver para a terra. Então, não são apenas só destinos, mas são viagens transformadoras. E isso é o que faz todo sentido hoje em dia. E o bem-estar como essa jornada de transformação, como é que ela funciona? Hoje, cada vez mais pessoas, elas buscam experiências que tragam equilíbrio, sentido e reconexão. A gente precisa se reconectar. O ser humano, a natureza humana, ela não nasceu para essa rotina que a gente vive maluca do dia a dia. A natureza humana, ela nasceu para estar na natureza. Porque a gente não é algo separado da natureza, a gente é parte dela. E dentro dessa jornada, dessas viagens de transformação, o bem-estar está presente em cada uma das etapas. No silêncio, que vai acalmar, no movimento do corpo, na comida que nutre e na consciência que desperta. E a gente se torna mais consciente. E a ideia é que a gente volte para o nosso dia a dia mais consciente e tocado de alguma forma para a gente realizar o que deve ser realizado aqui, não é verdade? Bom, viajar na natureza é realmente permitir que o som do vento e a beleza desses lugares intocados despertem algo positivo em nós. É isso que move o nosso portfólio. São essas experiências profundas, emergentes, autênticas, em meio a essa beleza natural tão impactante. Quando a gente fala de imersão, é muito importante, e eu falo de lugares remotos. Por que remotos? Luxo é espaço, luxo é silêncio, luxo é você sentir o vento, luxo é você aprender com o outro. Luxo é você se conectar com o outro e ouvir a você mesmo. E isso é fundamental. Esses lugares remotos são fundamentais e ajudam a gente a virar essa chavinha e a viver tudo isso.
O Grupo Explora de hotéis, a rede Explora, no Explora no Parque Nacional, na Patagônia chilena, é um exemplo disso. A gente está no maior parque nacional da América Latina. São 300 mil hectares de uma natureza esplendorosa, numa propriedade de só 13 suítes, que te leva a conhecer profundamente esses lugares e a descobrir essa beleza. Então, você estar lá, em meio a essa... Nossa, é gigante, essa complexidade natural tão maravilhosa de rios, de lagoas, de montanhas, de geleiras, é algo que você agradece. Sabe aquele sentido de, olha, eu pertenço a isso é o que eu preciso. No Vale Sagrado dos Incas, o Explora, ele une a espiritualidade, a história e a natureza. Então, entre essas trilhas ancestrais e os rituais andinos, o viajante ele se conecta com a sabedoria da terra e a energia das montanhas. E no deserto do Atacama, o Hotel Explora, maravilhoso, uma propriedade que são 18 hectares. Eu sempre digo que o Explora é um oásis dentro do deserto mais seco e árido do mundo. Ele ele te dá e ele te proporciona acesso a lugares onde ninguém mais está. Isso é um diferencial. Essa exclusividade é luxo. Esse espaço, de novo, é luxo, porque nos ajuda a nos conectar com nós mesmos. Essa busca pelo bem-estar, pelo essencial. Esses destinos, eles mostram que o luxo não está no excesso. O luxo não está no excesso, mas na simplicidade de estar presente. E agora, quando a gente fala do desconectar para se reconectar, hoje em dia, quem consegue e quem se garante ficar offline é um ato de coragem. Que loucura, né? Ficar offline, hoje em dia, é corajoso. Não é verdade? E é isso. É quando a gente deixa esse mundo exterior em silêncio para a gente conseguir ouvir o que está dentro da gente. Isso é tão importante, porque daí a gente acalma, a gente respira. É o mindfulness que a gente busca nas nossas aulas, estar em São Paulo. O mindfulness numa viagem é fácil, porque essa presença é muito mais fácil. Bom, quando a gente está na África, a gente tem uma marca que é a Wilderness. Essa marca, ela é a maior empresa de conservação de turismo do mundo. Hoje, eles são responsáveis por 2,3 milhões de hectares em áreas. Eles preservam 2,3 milhões de hectares em toda a África. A gente está em 8 países. E em Botsuana, o Wilderness do Natal, ele é um refúgio entre rios, florestas e savanas. Eu falo que ele é uma festa para os sentidos e um descanso para a razão. Você acorda com o som dos pássaros e vai dormir com o tilintar da fogueira, nessa roda maravilhosa onde você compartilha as histórias durante o dia que você viveu dentro dessa vida selvagem. Ainda em Botsuana, mas dentro do Okavango Delta, o Okavango Delta é um fenômeno natural que só existe em Botsuana. Existe água todo o tempo nesse delta. Essa água ela não vai embora, ela não ecoa diretamente para o rio. E dentro do Okavango Delta, a gente tem um lodge que é conhecido, Wilderness Mombo, eleito o melhor lodge de safari do mundo, justamente pela sua localização, e ele é reconhecido como o lugar da abundância. E não só a abundância de vida selvagem, mas também pela energia que cerca. É uma abundância natural, de beleza e vitalidade. E agora em outubro, a gente lançou um spa que é muito além de um spa. A gente chama de santuário do Mombo. Onde esse hóspede, a gente convida ele a viver a abundância também internamente. Cultivar o equilíbrio, a plenitude e propósito em meio às forças da savana africana. Estar ali é sentir o pulsar da vida em sua forma mais autêntica e perceber que a abundância verdadeira não está no que possuímos, mas no que vivemos. E falar de movimento. Minha mãe sempre disse para mim, minha mãe fez esse ano 80 anos, e ela fala para mim, movimentar é estar vivo. E é sobre isso. E numa viagem, a gente
se desafia a movimentar, a conhecer, porque você quer conhecer, você quer viver aquilo. Então, a viagem te ajuda nesse movimentar-se. E o corpo faz parte dessa jornada. Ele traduz essa luz, essa energia e essa vitalidade. Poucas experiências como que a Quark Expeditions oferece, não sei se vocês já ouviram falar da Quark Expeditions, mas ela é a empresa líder em expedições polares. A gente só faz o Polo Norte e o Polo Sul. E a Quark Expeditions, ela te leva, através de seus barcos altamente tecnológicos e sustentáveis, para lugares nunca antes explorados. E você, imagina na Antártica, fazer um stand-up paddle, fazer um caiaque, descer em terra na Antártica, no 7º continente do mundo, e poder fazer uma trilha maravilhosa, andar no helicóptero, o helicóptero sair desse barco e poder sobrevoar os fiordes, os icebergs, os maiores fiordes do mundo, os icebergs, as placas de gelo, a maior placa de gelo do mundo potável está na Antártica, a segunda na Groenlândia e a terceira está na Patagônia. Então, assim, você imagina a potência de tudo isso e o que o corpo te leva a viver tudo isso. Cada passo no gelo, cada navegação, cada encontro com os pinguins, com as baleias, com as focas, com os ursos polares, desperta uma presença absoluta. Eu falo que um dos lugares onde eu medito com a maior facilidade é na Antártica. Porque a gente está lá como observador e a gente está vivendo, a gente está tão presente aquilo, você não, sua mente, seu corpo está ali. Você medita sem fazer esforço, com esses animais maravilhosos. Porque você não pode ir lá e abraçar o pinguim, mas o pinguim pode vir até você. E você admirar esse comportamento dos animais e perceber que através deles é o que realmente é o nosso comportamento. E é isso, é o que o ser humano é. Ali, em meio ao branco infinito, o viajante se vê pequeno diante da imensidão da natureza. Na Antártica, o silêncio não é ausência, é plenitude. Eu falo, a Antártica é um dos lugares onde você tem uma grandiosidade que eu nunca vi igual. Tudo muito grandioso, tudo muito grande. Com o maior sentimento de pacificador que eu já senti na minha vida. É lá que eu encontrei isso. Então é realmente muito especial. E um lembrete do quanto somos parte do planeta e da responsabilidade que a gente tem em preservá-lo. E o bem-estar com a estrutura e propósito. As propriedades da The Global Nomads, a gente une o bem-estar à estrutura, sempre com propósito e muita consciência. A gente precisa estar consciente. Deixa eu... Nas Maldivas, gente, as Maldivas, no paraíso das Maldivas, a gente tem o Six Senses Lamo, que é um ícone em sustentabilidade. A marca Six Senses foi a primeira marca de luxo a falar sobre plastic free, não ter plástico, né, nos seus hotéis, nas suas propriedades. E nas Maldivas não poderia ser diferente. E o Six Senses Lamo, ele está no atol com a maior vida marinha de todas as Maldivas. Tanto que o maior número de biólogos das Maldivas está no Six Senses Lamo, justamente para que a gente preserve essa abundância de natureza marinha que existe. E, além do Six Senses Lamo, há 2 anos a gente lançou o Six Senses Kanuhura, o segundo Six Senses nas Maldivas, que é ao norte da ilha de Mali, que é por onde a gente chega. E ele traz essa energia tropical e leve. A gente tem programas de sono, quem não dorme bem, tem programas dentro do Six Senses, programas de sono, nutrição, vitalidade, e ele inspira a gente a viver a nossa vida num ritmo mais natural, onde o tempo vai desacelerar e a respiração volta ao compasso certo. Indo para a Europa, para o continente europeu, a gente não pode esquecer, a gente tem uma marca que nasceu do sonho de um homem que não veio de hospitalidade, não veio de hotelaria e nem do turismo, mas um espanhol que entendeu que existiam propriedades, castelos, palácios, fincas na Espanha e que estavam largadas. E a partir do momento que você restaura e revitaliza essas propriedades, você acaba colocando a vida e trazendo à vida todo esse entorno, não só natural,
mas também das comunidades. E esse é o Vestige Collection. Essa coleção que a gente tem muito orgulho em representar, e eles estão em lugares como a Galícia, Maiorca, Menorca, Formentera, lugares paradisíacos que chegam para realmente a gente poder conhecê-los da forma mais genuína e mais linda e mais customizada e humanizada que vocês podem ter nesses lugares. Ainda na Europa, na Grécia, que é assim, também um outro paraíso, né? A gente só fala de paraísos. A gente tem um hotel chamado Bio & Co, que também nasce de um local. O dono, ele é de Mykonos, e ele traz o Bio & Co, essas propriedades em Mykonos, para te apresentar Mykonos através do olhar dele, como ele conhece a ilha, o que ele acredita da ilha. Ele celebra o prazer e a calma. É um luxo descontraído do Mediterrâneo, onde o bem-estar e a alegria se encontram à beira-mar. E o bem-estar emocional e espiritual. Mais do que o físico, a gente precisa se focar nisso. Em Ruanda, não sei se vocês já foram para Ruanda, já ouviram falar de Ruanda, onde estão os gorilas. O Wilderness, que também está em Ruanda, ele tem alguns hotéis. E o Wilderness Bisat, ele já ganhou prêmios de melhores hotéis do mundo, não só na África, mas melhores hotéis do mundo. Ele é reconhecido nas imagens porque eles montaram estruturas, são só 6 suítes na montanha dos gorilas. E a ideia, o propósito da gente estar ali é reflorestamento. É a gente conseguir aumentar essa população de gorilas, que hoje a gente só tem 1.032 gorilas no mundo dessa espécie. Exatamente. Então o hóspede, ele realmente se envolve a essa floresta viva. O canto dos pássaros, a experiência dos gorilas, a generosidade da comunidade local, ele cria essa atmosfera de transformação. Quando a gente planta uma árvore, quando a gente conhece as escolas, quando a gente está lá junto com a família de gorilas, depois de subir e fazer o trekking na montanha, gente, é algo transformador. É um ato realmente de conexão e de humildade. Esses momentos despertam a consciência de que a gente não volta ao que eu falei no início, a gente não está separado da natureza, a gente é a natureza, a gente faz parte dela. E o turismo como a força regenerativa. O turismo consciente é uma das formas mais poderosas de transformação. A hotelaria, e a gente fala de hotelaria de luxo porque é muito mais fácil a gente conseguir conservar e ter essa consciência quando a gente fala de exclusividade do que quando a hotelaria ela entra de uma forma mais massificada. Infelizmente, a gente vai chegar lá, né? Com certeza. Mas cada viagem pode gerar um impacto positivo. E vocês, o viajante, vai fazer isso na natureza, nas comunidades e principalmente esse impacto acontece dentro da gente, na gente. E as nossas propriedades, as propriedades da The Global Nomads mostram que o verdadeiro luxo é transformar, mas também ser transformado. E viajar é um ato de regeneração do planeta, das relações que existem e de nós mesmos. E para concluir, quero deixar um convite para vocês, para que na sua próxima viagem você se permita sair da sua zona de conforto e mais do que ver, sentir nessas viagens. E porque o bem-estar começa em ouvir nós mesmos, não é verdade? E quando a gente lembra que a gente é parte de algo tão grande, tão imenso, aquela ansiedade diminui e a gente se sente mais presente e corajoso e pronto. E esse poder transformador do bem-estar, ele está em voltar ao essencial, com presença, consciência e amor pelo mundo que a gente habita, por tudo que existe nele e pelas pessoas que estão em volta. Então, muito obrigada. Eu faço esse convite, prometo que vai ser um círculo vicioso, vocês não vão voltar mais atrás, vocês vão querer viver só viagens assim, porque é algo que transforma e a gente quer acolher e carregar todo mundo para viver isso com a gente. Muito obrigada. Obrigada.